Fala galera, tudo jóia? Aqui quem tá falando é o professor Felipe, sou professor de Biologia e biólogo, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre carboidratos, essa molécula tão falada, né? Ou você já ouviu falar, tem que cortar o carboidrato, tem que diminuir os carboidratos, mas o que seriam esses tais carboidratos? A gente vai hoje dar uma passadinha e ir direto ao ponto para você se dar bem, para você mandar bem na sua prova ou para você até mesmo aprender para outros conceitos. Quando a gente fala de carboidrato, o primeiro ponto é que eu tenho que saber que geralmente ele é chamado de açúcar, tá? Então açúcar é um nome que é comum você ver mencionado para esses carboidratos, mas há outros nomes também, como glicídios, tá? Ósis e por aí vai. Mas açúcar geralmente é o mais comum. Agora, Felipe, olha só, todo carboidrato, tá? Todo carboidrato é doce? Nem sempre, tá? Então, nem sempre os carboidratos vão ser todos, você vai perceber ele com um gostinho adocicado. Mas, quando você pega ali o açuquinho ali, ó, para mexer seu suco, Nescauzinho, todinho de manhã, né? O que acontece? Esse açúcar, ele é um carboidrato, beleza? Então a gente está falando de um grupo de moléculas muito grandes e essas moléculas vão ter em comum, na composição delas, elas vão apresentar átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Agora é claro que eu tenho carboidratos que eu posso ter, por exemplo, nitrogênio, eu tenho moléculas de carboidratos que eu posso ter sulfatado, né, com enxofre e por aí vai, mas isso não é comum, tá? A regra é que eles tenham sempre carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? Agora olha só um avisinho antes, não esquece de dar uma moralzinha aqui não, tá? Se inscreve, curte e compartilha com alguém. E se você curtiu os modelos de camisa, o link vai estar aqui para você adquirir e lá vai ter vários modelos, vão ter vários modelos, eu aposto que um vai encaixar bem em você, beleza? Bom, então essas moléculas, tá? Essas moléculas de carboidratos, voltando aqui ao nosso ponto, seguinte, elas podem ser moléculas pequenas, ou elas podem ser moléculas grandes, tá? E aí, essas moléculas vão fazer o que a gente chama de polimerização, tá? Eu posso ter essas moléculas soltinhas, pequenininhas. Imagina um tijolinho, tá? Imagina um tijolinho e aí eu vou te perguntar, você faz uma parede com um tijolo? Não, você não faz uma parede com um tijolo. Você precisa de unir vários desses tijolos para você fazer uma parede, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você e que você se liga nesse ponto, tá? Em biologia, várias moléculas, elas se unem para formar moléculas maiores. E aí quando eu tenho só uma molécula soltinha, pequena, eu vou chamar ela de monômero, tá? E quando eu tenho ela unida em várias e várias moléculas, formando a molécula maior, eu teria o nosso polímero, tá? Então, na minha analogia aqui, o monômero seria o tijolinho e o polímero seria a parede feita por esses tijolinhos, tá? Então, os carboidratos vão ter essas variações, eles podem estar em moléculas de diversos tamanhos. E aí o que a gente faz? A gente cria sistemas para classificar esses tipos de carboidratos, tá? Então vamos analisar aqui, tá? Vamos analisar aqui a nossa primeiro ponto, que é a classificação. Ou seja, os tipos de carboidratos que eu vou ter, tá? Então se liga, tá? Se liga que aqui eu vou criar tipos. Ah, Felipe, como é que isso foi criado? Isso tem alguns parâmetros, isso foi criado pelos cientistas. Então, na hora de criar esses sistemas, a gente criou alguns
parâmetros para fazer essa classificação, ou seja, alguns itens que a gente falou assim, vamos usar esse item para classificar, vamos usar esse item para classificar e por aí vai. O primeiro item, tá? O primeiro item que a gente vai falar é em relação ao número de carbonos na molécula, tá? E aí eu uso um prefixo de número, mais a palavra ose, tá? Se você quiser, o resuminho da aula vai estar o link aí na descrição. É só você acessar, tá? Então vamos lá. Esse prefixo de número é o que? Já viu quando um time ganha um título? O fulano ganhou 4 títulos, é tetra. A seleção brasileira ganhou 5 títulos, então é penta. A gente quer o 6º título, né? Então é o hexa, tá? Então são esses prefixos que eu vou usar. Os carboidratos, o menor carboidrato, então se liga, o menor carboidrato tem 3 carbonos. E aí ele pode ter 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai, tá? Então, quando ele tem, por exemplo, 3 carbonos, o prefixo de 3 é tri. Então, eu uso o nome tri, ó o ose aqui, ó, ose. Se ele tiver 4 carbonos, 4 é tetra, então tetrose. Se eu tiver 5, então 5 é penta, então pentose. Se eu tiver 6 é hexa, então exoses, e por aí, e assim por diante. Professor, eu preciso decorar tudo isso? Não, galera, você precisa saber interpretar. Mas se liga, os que são mais cobrados e os que a gente vai falar aqui em aula, tá? São 2 aqui desse tipo aqui, ó, tá? São as pentoses e as exoses. Então se liga que nessa aula a gente vai falar desses 2, tá? Então a gente fechou o primeiro item de classificação, tá? O primeiro critério de classificar esses carboidratos. O segundo critério de classificação, tá? Vai ser quanto ao número de, vou colocar aqui monômeros, número de monômeros. Tá? Ou seja, se eu estou com uma moléculazinha separada ou se eu estou com elas unidas. Então, o primeiro, quando ela está separada, que é o nosso primeiro critério de classificação, tá? Eu vou dizer que vão ser os monossacarídeos, tá? Então, ó, mono significa tá? Então aqui vão ser as moléculazinhas separadinhas, tá? Bem simplesinhas ali, beleza? Então imagina que o Lego, com certeza você já brincou de Lego ou já viu um Lego, por exemplo. O Lego tem aquelas pecinhas, então uma pecinha separada seria, pela minha comparação, seria um monossacarídeo, tá? Bom, quais são os principais monossacarídeos? Aí lembra que eu falei que a gente ia falar de pentoses e exoses? Então, exatamente aqui, tá? Vamos lá então, olha só. Monossacarídeo, os monossacarídeos mais importantes das pentoses, tá? Quem que é? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, galera. Deixa eu pegar aqui. Monossacarídeo das pentoses, os mais importantes, tá? Eu teria então... Vamos lá, ó. Eu teria aqui a ribose, tá? E eu teria a desoxirribose. Tá? Ribose e desoxirribose. Beleza? Então vamos lá. A ribose e a desoxirribose. Onde que eu vou encontrar essas moléculas, tá? Aqui, essa daqui eu vou encontrar no RNA e essa daqui eu vou encontrar no DNA. Tranquilo? Então aqui eu tenho
meus exemplos mais comuns de pentose. É lógico que a gente tem diversas pentoses na natureza, mas a que você precisa saber para Enem, para vestibular, são essas duas, tá? Agora a gente vai para as exoses, tá? Ou seja, aquelas com 6 carbonos, aqui com 5 carbonos, né? Quem que vão ser as exoses mais comuns e mais importantes aí para eu saber? A primeira seria a glicose, tá? A segunda seria a galactose e a terceira seria a frutose. Tá? Então, essas seriam os três carboidratos mais comuns aqui dentro de exoses. Beleza? A gente vai ver agora como que esses carboidratos podem se unir. Então, até então ele estava separadinho, tá? Mas o que é mais importante aqui eu saber é eles em nível de disacarídeos, tá? Eles em nível de disacarídeos. Então, vou usar símbolos aqui para representar. Tá, então vamos usar aqui, ó, a bolinha para representar a glicose, o triângulo a galactose e o quadrado a frutose. Então se liga aqui, ó, presta atenção, tá? Quando eu juntar glicose mais galactose, então ó, junta aí glicose mais galactose, tá? Vou até escrever aqui, ó, glicose mais galactose. Quem que eu vou ter? Tá? Eu vou ter aqui o que eu chamo de lactose, tá? Bom, vamos lá. Se eu tiver aqui, tá, glicose mais frutose, perdão, é um quadradinho, tá? Então, se eu tiver glicose mais frutose, quem que eu vou ter? Eu vou ter aqui a sacarose, tá? Se eu tiver duas glicoses unidas, eu vou ter uma molécula chamada de maltose. Beleza? Então, repara, eu comecei com essas moléculas simples, separadinhas, tá? Comecei com elas separadinhas, agora elas estão o quê? Elas estão se unindo, e aí formando uma molécula maior, tá? Por duas unidades. Se liga no seguinte, geralmente, quando termina com ose, já acende um alerta, já te é uma dica de que pode ser um carboidrato, tá? Então, você vai ver que vários carboidratos, eles terminam com ose. É comum você ver isso, ose, esse nome ose. Todos os carboidratos vão ter esse nome ose? Não, claro que não. Mas já te dá uma dica do que pode ser, tá bom? Essa outra classificação ela vai ser chamada de oligosacarídeos. E aí eles vão ser geralmente 2 ou mais, e aí geralmente 10, tá? Monossacarídeos, mas isso não é muito comum de ser cobrado não, tá? Por quê? Porque isso já tem divergência de livro e coisa e tal, mas geralmente a maioria dos textos colocam essa parte aqui. Agora o que é realmente cobrado são os polissacarídeos. Esses polissacarídeos, gente, quando eu falo isso, eu falo de dezenas de unidades de monossacarídeos unidas. Então eu vou ligando, pego um, ligo com outro, ligo com outro, ligo com outro, ligo com outro, tá? E por aí vai, mas eu estou falando de dezenas. São o quê? Eles são chamados de macromoléculas, porque são moléculas imensas, tá? Imensas. Aí a gente vai ter, é lógico que você tem dezenas, ninguém consegue saber todos os polissacarídeos existentes,
Mas eu vou falar aqui os 4 que são super cobrados, tá? Em termos de vestibular e Enem. O primeiro, tá? Eu chamo de glicogênio. Então, o primeiro eu vou chamar de glicogênio. O segundo eu vou chamar de amido. O terceiro eu vou chamar de celulose. E o quarto é a quitina. É a quitina, tá? Vamos falar qual que vai ser a função de cada polissacarídeo e uma função propriamente dos carboidratos. Você repara que até então eu não falei da função. E é justamente porque eu preciso que você saiba um pouco desses conceitos aqui, tá? Quais vão ser as funções dos carboidratos? Então, ele vai ser função energética. Então, tá? Vamos colocar aqui. Olha só, vamos anotar aqui, tá? Vamos anotar aqui. Função deles, tá? Funções. Então, a primeira função, eu digo que é uma função energética. Ou seja, ele vai ser fonte de energia para as células. A segunda função é de armazenamento. Tá? Armazenamento, vou abreviar aqui porque não vai caber. Armazenamento de quê? De energia. E terceiro é estrutural. Ou seja, ele vai entrar no corpo ou na célula ou na estrutura do ser vivo, tá? Então, como é que funciona isso? Olha só, quando você come, tá? Lá as suas células utilizam glicose como fonte de energia. É como se fosse o combustível da célula principal, o combustível que ela mais gosta. Existem outros, mas o que ela mais gosta é a glicose. E a gente vai falar disso na aula de metabolismo, tá? É a glicose. Bom, quando você tem muita glicose e não está utilizando, seu corpo tem que estocar isso. Então, o que ele faz? Ele começa a juntar essas glicoses, vai juntando para armazenar essa energia, tá? E aí, quando ele vai juntando, vai virar uma molécula grande, um polissacarídeo, que eu chamo de glicogênio. Então, a função do glicogênio é armazenamento. Então, vai ser armazenamento de energia. Tá? Então, ela vai ser uma molécula de armazenamento de energia. E onde que você vai encontrar glicogênio no seu organismo? Você vai encontrar no fígado e músculo estriado esquelético, tá? O músculo, ele é meio egoísta, o glicogênio é para armazenar energia para ele mesmo, tá? Já o fígado é um cara mais gente boa. O glicogênio que ele armazena, no momento de jejum, na hora que você está ali um tempo sem comer, ele começa a quebrar esse glicogênio, jogar as glicoses que faziam esse glicogênio para o sangue. Então, olha, quando eu tenho muito açúcar no meu sangue, o corpo o que faz? Junta isso e forma glicogênio. No momento de baixa, ou seja, quando eu estou muito tempo sem comer, eu volto a quebrar esse glicogênio para liberar as glicoses para o sangue, para aí sim as outras células terem energia, tá? Quando que a gente vai falar isso? A gente vai voltar a falar disso na aula de metabolismo, tá? Então, quando eu falo para você de respiração celular e por aí vai, tá? Quando a gente falar de fotossíntese e quando a gente falar também na parte endócrina, nas funções dos hormônios produzidos no pâncreas, por exemplo, tá? Então, esse cara aqui é um cara que você vai encontrar ele nas células animais, tá? Então, ele é um polissacarídeo de animais. Agora, o seguinte, as plantas também têm o mesmo mecanismo para armazenar energia, tá?
Só que ao invés de ser o glicogênio, é o amido. Então, quando eu falo em amido, eu estou falando em plantas, tá? Então, a função do amido também é uma função de armazenamento, tá? Só que de plantas, beleza? Bom, agora é o seguinte, galera. Quando você come, por exemplo, onde que eu vou encontrar amido? Você tem batata, mandioca, batata doce, por aí vai, tá? Trigo e por aí vai. Então, por exemplo, quando você come pão, você está comendo um pão à base de farinha de trigo, ou seja, você está comendo açúcar, você está comendo amido, tá? Só que vou te dar uma sacada. O seu organismo não consegue absorver essa molécula desse tamanho. Então ele precisa quebrar e é para isso que serve a sua digestão. O seu organismo ele vai absorver aqui, ó, em monossacarídeo. Então, desde aqui da boca até o seu intestino, esses polissacarídeos, esses disacarídeos, eles vão sendo quebrados, tá? Até chegar a monossacarídeo para o seu intestino absorver. A gente vai voltar a falar disso na aula de sistema digestório, tá? Tanto que, por exemplo, pessoas que têm intolerância à lactose, elas não possuem uma enzima que consegue quebrar a lactose, tá? Para absorver glicose e a galactose. E aí a lactose se acumula no intestino, gerando os problemas intestinais. Show? Mas voltando aqui, ó, a gente fez uma pausa, falou sobre a digestão, agora a gente vai voltar aqui. Então repara que esses dois aqui possuem a função de armazenamento, tá? Agora, tanto a celulose quanto a quitina vão possuir funções estruturais, tá? Então, função estrutural, ou seja, ele entra na composição da célula ou dos organismos, tá? Para dar a estrutura. Só que a celulose, ela vai ser em plantas, ou seja, em vegetais. A quitina eu tenho ela em fungos e artrópodes, tá? Em fungos, ela vai fazer a parede celular. Felipe, fungo também tem parede celular? Também tem parede celular. Em artrópodes, ela vai fazer o exoesqueleto, tá? Ou seja, os insetos, como exemplo de artrópodes aqui, eles não têm um esqueleto interno ósseo igual a gente tem. Eles têm uma capa rígida por fora que funciona como um esqueleto, que a gente chama de exo, de fora, esqueleto. Tá? Então, próxima vez que você matar uma barata, que fizer aquele crack, aquele barulhinho da baratinha, você matando, você está matando ali, você está rompendo o exoesqueleto. Já a celulose nas plantas, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai entrar na composição da parede celular. Beleza? Então, galera, é isso. A aula de hoje é essa. Vou chegar aqui, caso quem queira tirar um print. Aí foi, printou, voltei, tá? Seguinte, então, olha só. Se você quiser, acompanhe a gente nas redes sociais para mais informação, para mais dicas e os links tanto da camisa, para você olhar lá os modelos de camisa que eu sei que você vai curtir, tá? Mas também para acessar o material da aula e mais informações, estão todos os links aqui na descrição. De resto, um grande abraço e fica para a próxima aula. Tchau, tchau!